Bom dia, comunidade da vila, tudo bem? Como a gente está com saudade de estar junto. As nossas crianças já tiveram a escola dominical das 10 às 10h30. Se você tem criança nova, não deixe de entrar no nosso grupo de WhatsApp de pais e crianças da vila, aonde a gente tem lá todas as informações. Pode mandar um WhatsApp para a gente se você ainda não está nesse grupo, para você saber das programações infantis que a gente tem, tá bom? Vamos começar orando. Hoje o culto está especial e espero que Deus fale no teu coração. Vamos adorar o nosso Deus no dia do Senhor. Senhor, nós queremos confessar os nossos pecados, queremos entregar nossas mãos, nossos corações nas suas mãos, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado porque mesmo na pandemia o Senhor tem cuidado de nós, da nossa igreja, o Senhor tem preservado empregos, o Senhor tem cuidado da saúde e cuidado da nossa vida espiritual, Senhor. Que nesse momento o Senhor se manifeste através do Espírito Santo, Senhor, no louvor da tua igreja e também no ler da tua palavra, exortando a gente, nos conduzindo, Senhor, à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Nós o adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos para o louvor? Oi, gente. Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, ou antes de tudo, eu quero reforçar a boa ideia de, quem sabe, você compartilhar o link desta transmissão, o link deste vídeo com alguém que nessa hora pode estar precisando de acolhimento, precisando estar junto, em torno da palavra de Deus, em torno daquilo que vamos ouvir hoje aqui. Lembrando que o que temos recebido é para ser compartilhado. E eu começo lendo um texto que está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 14 e 15, que diz assim: Deus falando para mim e para você, Deus falando para o seu povo. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei sua terra. Olharei e ouvirei atentamente cada oração feita neste lugar. Seria tão bom se o que a gente fala fosse pura compaixão, amor, cuidado e zelo por aquele nosso irmão. Seria tão bom se conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, me aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher fazer o que é certo, cuidar e acolher. E a nossa oração: ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. E então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Seria tão bom. Quero me parecer contigo. Seria tão bom. Seria tão bom se o conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, me aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher fazer o que é certo, cuidar e acolher, fazer o que é certo, cuidar
faz de mim alguém parecido contigo. E então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo, seria tão bom. Quero me parecer contigo, seria tão bom. Quero me parecer contigo, seria tão bom. Quero me parecer contigo, seria tão bom, seria tão bom. Essa é a caminhada que o Evangelho nos propõe, uma caminhada na qual nós cada vez mais nos parecemos com Jesus e mesmo em meio às dificuldades e a tudo o que vivenciamos, experimentamos, temos o nosso caráter forjado segundo o caráter de Jesus. Quero cantar agora uma próxima, que é uma poesia do Tiago Arraes, baseada no Salmo 121, salmo que lemos na nossa devocional nessa semana que passou. E diz assim: eu olho para o monte de onde vem o meu socorro, mas a espera desta vez é diferente outra vez. É mais escura, é mais vazia. Hoje a noite é bem mais fria e na palavra eu fiz morada. Achei descanso na jornada, sim. Provado fui com fogo, mas onde está o ouro? Sei, somente uma fé que se abalou, inabalável é. Irei se encarregar as cicatrizes que irão provar que estive em batalhas que ninguém me viu lutar aqui. Que esta melodia me recorde destes dias em que, mesmo sem sentir sua presença, eu sei que estava aqui. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Mais uma vez no começo. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual.
Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Amém. Senhor, recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, ouve a nossa oração e fala, Senhor, aos nossos corações por tua misericórdia. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, antes da gente ir para aquela entrevista que está substituindo o cafezinho que a gente sempre tem e também receber a palavra do Senhor do pastor Simval Júnior, eu queria dar alguns recados. Se você está precisando de alguma ajuda, ou financeira, ou no trabalho de recolocação, ou uma ligação espiritual, está passando por alguma dificuldade, não deixe de entrar em contato com a gente no celular via WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. É importante a gente ser um só em Cristo nesse momento de dificuldade. Os nossos PGs têm crescido a cada semana. Então é muito legal como a gente tem recebido a bênção de Deus mesmo nessa dificuldade. Assim que voltar as crianças à escola no nosso estado, a gente vai começar a nos planejar para saber qual o melhor horário de voltar à igreja. Nós acreditamos como liderança que a igreja tem que ser a primeira a voltar no sentido de aconselhamento, ela não pode nem parar, né? No sentido de aconselhamento, no sentido de ligação, de ser igreja virtualmente, mas ela tem que ser a última a voltar de forma presencial. Nós sabemos o valor de estar presencialmente adorando a Deus na comunhão dos santos, mas também nós sabemos o valor de se preservar em isolamento pelos mais velhos, pelos mais novos, por todo mundo. Então nós só seremos igreja quando a gente poder se reunir com os mais velhos, com os mais novos. Isso é igreja, tá bom? Isso a gente não pode esquecer. Deus abençoe você e vamos ouvir um pouco dessa nossa entrevista de hoje. Olá pessoal, meu nome é Fabiano, eu sou pastor e sirvo a comunidade da Vila na área de tecnologia. E eu estou aqui hoje para conversar com o Marcos César. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Fabiano? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, graças a Deus. Marcos, prazer receber você nesse espaço. E conta pra gente um pouco da sua história. Como é que você chegou na Vila? Olha, em 2009, nós frequentávamos a Igreja Presbiteriana da Saúde e a minha sogra frequentava a Chácara Primavera em Campinas, igreja mãe da comunidade da Vila. E nós, por conta disso, a gente decidiu visitar a comunidade da Vila. Na época ainda era um hotel na Vila Olímpia, e a gente se identificou foi amor à primeira vista ali, a gente se identificou com a proposta da comunidade. Logo no início, no primeiro culto, a gente já preencheu lá o cartão de visitante e até pedindo para participar de pequenos grupos e querendo conhecer mais gente, ou seja, foi um processo rápido, intenso, mas que já foi 11 anos, né? Passou bastante tempo. Que joia. 11 anos, né? Você falou aí? Pois é, o tempo passa. 11 anos. E nesses 11 anos eu sei que você já serviu a igreja em várias frentes, né? Você já esteve envolvido dando aula para crianças, já fez parte da comissão de exame de contas da tesouraria e com os PGs, né? Que são os grupos pequenos que a igreja tem para se reunir durante a semana. Como é que tem sido servir na Vila? Olha, tem sido uma experiência maravilhosa, no caso do exame de contas, um serviço mais operacional, acontece com certa recorrência. O trabalho dando aulas foi um trabalho, durou ali por volta de 2 a 3 anos, que foi quando
a gente identificou que estava precisando de ajuda de professores, e a Carol até continua, minha esposa continua nesse ministério. E a questão do grupo pequeno, a gente, desde o início, tem se envolvido, ou seja, hoje já são 4 ou 5 grupos que passaram ao longo desse tempo, e o que chama, mas é interessante que o que fica de tudo isso são muitas amizades, né? O grupo pequeno ele tem essa característica de aproximar as pessoas e gerar essa conexão, né? Tanto de entender a necessidade das pessoas, entender as vitórias das pessoas e poder participar disso, né, em oração ou mesmo fisicamente, né? Atualmente não fisicamente, mas, né, no passado todo fisicamente. Então é uma coisa que essa conexão é bastante interessante e deixou muitas amizades, né? Posso contar como exemplo aqui o primeiro grupo, ele teve como alvo na ocasião casais sem filhos, e que a gente começou junto com o Lucas e a Ana e mais um casal que não está mais na comunidade, e esse grupo chegou de 3 casais que foi o início, chegou a 11 casais, e deixou de ser pequeno, né? Mas e depois a gente começou a ter filhos e a logística começou a dificultar, e as pessoas mudando de casa para regiões mais distantes também, a gente acabou, o grupo acabou perdendo força, mas um ponto que não perdeu força foram as amizades construídas na ocasião, ou seja, tem amizades próximas até hoje que foram geradas naquele momento e que se mantêm e só se fortalecem, né? E isso aconteceu nos outros grupos, né, também, ou seja, o grupo tem essa característica de formar grandes laços, né, entre as pessoas, e isso para uma comunidade é sensacional. Então, indo para a tua pergunta, a experiência ela foi maravilhosa. E Marcos, a gente nesse período de pandemia, muita coisa mudou, né? E para você, o que é que Deus tem lhe permitido aprender através da pandemia e durante esse tempo? Fabiano, vou te dizer que esse período de crise, ele tem sido diferente das outras crises que a gente já viveu. Diferentemente, a gente brasileiro já passou, está acostumado a passar por crise, né? Mas um ponto que foi bastante forte dessa vez é que foi uma crise diretamente a saúde pública. Então atinge diretamente a vida das pessoas, né? Principalmente dos mais vulneráveis. E o que eu posso dizer de aprendizado nesse momento, eu digo em algumas frentes diferentes. A primeira, a questão da própria comunidade, ver a forma como ela se posicionou rapidamente, se articulou para atender essas pessoas em situação de vulnerabilidade, e como ela foi presente como igreja, né, da porta para fora, de uma forma, foi interessante que não podia fazer os cultos, né, a igreja, as portas fechadas e a igreja trabalhando intensamente. Acho que isso foi uma beleza, que foi algo muito bonito que aconteceu nesse período. Outro ponto, indo para a questão do próprio PG que a gente falou, nesse período o PG migrou para se tornar online e foram criados novos PGs. Então isso trouxe primeiro aquela entender o modelo, a forma de funcionar, e depois perceber que foi um grande avanço, né, um grande ponto, o grande ponto desenvolvido, porque toda aquela questão da logística, dificuldade de se encontrar durante a semana, no trânsito, a correria, o trabalho das pessoas, o PG Online não tem isso. O PG Online ele é fácil de operacionalizar. Claro que nunca vai substituir aquele encontro presencial, aquele abraço, Fabiano, estou morrendo de saudade de você, do pessoal do cafezinho, nada vai substituir isso, né? A gente não ter esses relacionais, sociais, então esse encontro social ele faz falta, mas do ponto de vista operacional da semana, na correria, como colocar de pé um grupo caseiro e as pessoas poderem frequentar, participar e se conhecerem, abrirem suas necessidades, pedidos de oração, dividirem suas vitórias, e a gente semana a semana ir acompanhando aquilo, o grupo PG Online ele tem um grande avanço, ele traz um grande avanço nesse sentido, né? Eu acho que ele não substitui, obviamente, o presencial, é algo que é um outro modelo, talvez ele se complete, mas foi um aprendizado da pandemia e eu acho que parte disso veio para ficar. Com certeza. Muita coisa
da pandemia veio para questionar, né, algumas estruturas e com certeza vai permanecer depois, né? Uhum. Marcos, que bom, que prazer poder te receber nesse espaço e conversar um pouquinho, viu? Muito bom. Fabiano, o prazer é meu. Pessoal, espero poder dar um abraço aí em todos vocês e bom culto a todos. Obrigado. Que bom. E agora nós vamos ser abençoados com a palavra através do pastor Simval Júnior. Um abraço, gente. Oi, pessoal, bom dia. Um prazer estar aqui, compartilhar a palavra. Obrigado, Fabiano. Que Deus fale aos nossos corações, que a palavra dele toque a nossa vida, que a semana seja abençoada e direcionada por ele e que essa palavra seja uma lembrança, um momento forte do começo da semana, da gente se relacionar com ele, considerando o cuidado do Deus do impossível. Na nossa comunidade, na nossa igreja, a igreja que a comunidade da Vila tem apoiado para a gente aí na caminhada de plantação, nós estamos num momento de pensar em situações que está relacionada à pandemia e coisas que falham. A gente planeja, a gente quer fazer o melhor e as coisas não dão certo. Tem coisas que a gente está pensando, planejando e aconteceu isso, né? Com tantas coisas, inclusive, pensar no que a gente ia fazer. Eu tenho certeza que algumas coisas que você planejou não estão acontecendo. Eu sei que todo mundo devia ter uma viagem, uma festa, uma confraternização, queria coisas simples, como a gente está junto na igreja hoje, as coisas não estão acontecendo, o que a gente gostaria que tivesse. Desafios assim, coisas que falharam. O plano era bom, as coisas estavam bem agendadas, bem planejadas, mas não deram certo e as coisas não estavam no nosso controle e o plano foi embora, não está dando certo. Isso acontece. Quero trazer uma imagem para vocês, porque Aristóteles, atribuído a ele, né? De repente nem foi ele que disse, mas pelo trabalho dele a gente supõe que foi ele mesmo, mas ele diz que a alma não pensa sem uma imagem. E eu quero trazer uma imagem para vocês. Quando eu era criança, eu me lembro que de vez em quando eu estava viajando pelas estradas, meus pais me acordavam para mostrar o rio, uma ponte, o rio, geralmente um rio grande, para mostrar a gente atravessando. A gente morava no interior do Paraná, e era o Rio Iguaçu, o Rio Paraná e esses outros rios que a gente tinha lá na região onde a gente vivia. E o tempo foi passando, eu fui conhecendo outros rios, né? E mais tarde fui trabalhar com cinema e televisão e fui muitas vezes para a Bacia Amazônica e conhecer aqueles rios da Bacia Amazônica que são enormes. Rios que você não vê a outra margem, né? E sobrevoar esses rios e, enfim, navegar também. Rio Tapajós, Rio Madeira, Rio Solimões, Rio Negro e Rio Amazonas, os rios incríveis, coisa que é inesquecível essa perspectiva. Mas pensa nisso, né? Um rio que é intransponível, você não consegue ver a margem, não consegue ver do outro lado. Eu queria que você associasse isso a um problema, se bem que um rio ele não é só intransponível pela sua margem ou pela sua distância entre margens. Ele pode ser intransponível pela corredeira, ele pode ser intransponível pela profundidade e, no nosso caso aqui em São Paulo, pela poluição, né? A gente só atravessa os nossos rios aí, o Tamanduateí, o Pinheiro, o Tietê, porque tem ponte. Ninguém é maluco de tentar entrar nessa água, ou deve ter, né? Sempre tem um maluco que faz um negócio desse. Mas o rio intransponível, pensando que a gente não consegue chegar na outra margem. Mas aliado a isso, os problemas que nós enfrentamos, que é resultado da caminhada, que tem coisas que já eram difíceis ou são difíceis sem contar fatores que estão completamente fora do nosso controle, como a pandemia. Então, coisas que já eram difíceis, que tem a ver com a nossa personalidade, já eram difíceis, que tem a ver com a oportunidade, com o tipo de profissão que nós escolhemos, que tem a ver com o dia a dia, que tem a ver com o temperamento das pessoas da nossa casa, dos nossos familiares, e tem a ver com isso, e agora tem esses fatores externos ainda, que tornam tudo mais grave, mais, né, tem agravantes aí, né, tem coisas mais difíceis. E quando a gente está olhando para isso, então associando essa solução, né, então eu queria que você pensasse no teu problema em relação ao rio, né, como quem não vê a solução. Tem algumas coisas que a gente passa que não consegue ver a solução. Qual é a solução para esse momento de crise que a gente está vivendo?
Não vejo outra margem. Não sei como é que a gente transpõe isso. Como é que a gente transpõe isso? Eu não vejo outra margem, não vejo uma solução tão fácil. Eu espero e imagino que logo tenha, mas eu não consigo ver. Uma situação impossível. Daquilo que eu falo, como que eu posso chegar para o outro lado? Como que eu posso fazer isso? E é interessante que Jeremias, ele fala isso mais do que uma vez no capítulo 32, mas eu vou ler só um versículo, capítulo 32 de Jeremias. No versículo 27 diz assim: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso alguma coisa é difícil demais para mim? Acaso alguma coisa é difícil demais para mim? Jesus, Senhor de toda a humanidade, alguma coisa está fora do que eu consigo fazer? É ele que está fazendo essa pergunta no meio, tem uma construção profética aqui do profeta, é claro, e essa é a introdução. A introdução dele, para começar a falar, ele começa dizendo: será que tem alguma coisa que é difícil demais para mim? Tem alguma coisa que está fora do que eu não consigo fazer? Então, colocando aqui, o que seria alguma coisa para você? O que seria a outra margem para você? Pensa nisso. Qual é a outra margem para você? Aquilo que é impossível. Aquilo que ele está falando aqui, tem uma coisa que é maravilhosa demais para mim, um negócio assim que é muito legal, mas eu não consigo fazer. Então coloca isso pensando alguma coisa. O que você colocaria no lugar de alguma coisa? Alguma coisa. A outra margem. O que é essa coisa? Será que é, né, alguma coisa no trabalho, alguma coisa na família? O que seria alguma coisa que você colocaria aí, né, que falhou, que não está dando certo, que não está funcionando, que você não consegue ultrapassar? O que seria isso, né? O que seria o que você põe nesses pontinhos aí, né, do alguma coisa? Meu casamento, meu negócio, o meu empreendimento, a saúde das pessoas que eu amo, isso é difícil demais para Deus. Talvez seja difícil para você, transponível para você. Mas Deus está dizendo: a tua saúde não é difícil demais para mim. O teu negócio não é difícil demais para mim. A tua crise não é crise demais para mim. A crise do Brasil não é crise demais para mim. A crise do mundo não é crise demais para mim. É isso que a gente pode ver na natureza, no caráter de Deus, em tudo que ele faz. Ele olha para tudo isso e ele faz desse jeito. Eu queria que você fizesse um esforço para tornar isso prático. Olhar para a sua vida. Olhar para isso, como que eu posso romper essa dificuldade que parece difícil demais para mim. Que é uma outra margem, que eu não consigo avançar, que eu não consigo transpor. O que eu faço com essa empresa que eu vejo que não vai dar conta de me manter? Eu vou ficar desempregado. Será que a tua carreira é difícil demais para Deus? É um negócio difícil demais para Ele? Será que Ele não vai dar conta de te abençoar? Ele não vai dar conta de cuidar de você? Será? Bom, pelo que está dizendo aqui em Jeremias, Ele vai dar sim. Eu acho que a parte mais difícil é a gente acreditar e entregar na mão dele, confiando que ele tem alguma coisa que é melhor do que aquilo que a gente está vivendo. Confiar que ele está transformando, ele está agindo nessa história e depois que passar a gente vai ver que ele estava cuidando da gente o tempo todo. Talvez eu fiquei falando de coisas aí que tem a ver com trabalho, tem a ver... Talvez sejam coisas mais elementares, tem a ver com o teu relacionamento, talvez no teu casamento. Mas talvez seja mais elementar ainda, talvez seja de autocuidado, que alguma coisa que tem a ver com a tua saúde. É difícil demais me cuidar. É difícil demais cuidar da minha casa, manter minha casa em ordem. É difícil demais. Isso está entrando nesse alguma coisa, coisas que são elementares. Você fazer cuidado da sua aparência, você fazer o cuidado da sua vida espiritual, talvez lidar com as coisas pendentes que vão ficando aí, relacionamentos quebrados que você foi carregando e hoje você coleciona litígio. Talvez isso seja aquilo que você fala: minha personalidade é difícil demais. Será que é isso? O que você diria daquilo que é impossível? Da margem que parece impossível de transpor, que está do outro lado. Eu queria, pensando então nessa situação que tem cara de impossível, tem cara de difícil demais, quero ler um texto com vocês que
está em João capítulo 6. É um texto interessante porque todos os evangelistas, aqueles que escreveram os 4 evangelhos, escolheram escrever essa história. Então eles ficaram pensando, falaram assim, essa história tem que estar escrita porque o negócio é incrível, é impossível. É alguma coisa que parecia difícil demais, mas que aconteceu. Olha só, João capítulo 6, você vai ouvir, você talvez já tenha lido, já tenha ouvido outras vezes. Mas olha, vamos lá, seguindo aqui. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como Mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar enfermos. Então Jesus subiu a um monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então um de seus discípulos, André, irmão de Simão, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu: digam ao povo para que se sente. Todos se sentaram na grama que cobriu o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes e todos comeram à vontade. O versículo 12 diz que todos ficaram satisfeitos. Essa história de João, então, é o único milagre que está em todos nos 4 evangelhos. É o único relato que aparentemente Jesus pede conselho, né? Ele pergunta para Filipe o que a gente pode fazer com esse problema. E é um milagre total, né? É um milagre não natural, é um milagre que é incrível, uma situação impossível. Você precisa de uma dose de fé. Quando você lê isso aqui, você fala, você desconfia, né? Você desconfia. Se você não andar um pouquinho com Jesus, você fala, será que é isso mesmo? Você desconfia. Por quê? Porque o milagre é muito grande. E quem já andou com Jesus um pouquinho já sabe que ele realiza milagres. Faz parte do caráter dele, realizar milagres. Tem sinais e maravilhas que estão acontecendo ainda. Faz parte do caráter dele fazer isso. Mas o principal milagre é ter mandado Jesus, esse que fez o milagre, para morrer no nosso lugar pelos nossos pecados. E cada um de nós está livre, né, para fazer uma decisão e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Nós podemos, porque esse sangue, né, essa morte é suficiente para nos perdoar os pecados. Esse foi o milagre principal. Mas voltando aqui para o nosso texto, ele fala disso, ele começa, o texto fala desse milagre impossível, mas voltando à pergunta, a conversa que ele faz para Filipe. Filipe é o matemático da turma, ele é o matemático pessimista, é o cara da lógica, é o cara que reveste a dúvida dele com lógica, e a gente faz isso. É aquele cara que para quase tudo usa uma calculadora, né? Ele tem isso. Tem um dado momento que ele fala com Deus, né? Fala com Deus, não, fala para Jesus, né? Mostra-nos Deus e acreditaremos, né? Ele tem essa... Ele é esse homem que carrega uma dúvida ali e ele fica questionando o tempo todo. É como se tivesse uma planilha Excel funcionando em segundo plano, porque Jesus pergunta onde, ele responde quanto. Pode olhar no texto aí, você vai ver que ele está respondendo de um jeito que Jesus não está perguntando. Jesus fala de onde podemos alimentar essas pessoas e ele fala quanto vai custar. Se nós trabalharmos tanto tempo, a gente não vai conseguir. Em outro texto diz tantos denários. Um denário era um dia de trabalho de um trabalhador braçal. Alguma coisa como R$100, R$80, R$120 hoje. Um trabalhador braçal receberia isso. Mas se 200 denários não compraria pão suficiente para esse pessoal, ou seja, é impossível. Não tem como resolver essa questão. Isso aí é caso encerrado. Não tem como resolver isso aí. Né? A frase, né, eu encontrei aqui: permita-me que vejamos Deus e não teremos mais dúvidas. Ele é o cara que fica duvidando. E ele olha para isso e ele fala caso encerrado, não tem como.
impossível. E na hora que ele fala isso, chega André. Quando André chega com a ideia, ele tem uma ideia, mas ele mesmo invalida a ideia. Mas eu tenho para mim assim, que na hora que André chega com os pães, 5 pães e 2 peixinhos, na hora que ele chega, ele fala que eu encontrei esse menino aqui, tem 5 pães e 2 peixinhos. Ele olha para Felipe e Felipe faz aquela cara que talvez você tenha alguém aí na sua família que sempre faz, sabe? Aquela viradinha de olho, faz aquela coisa de da onde você tirou isso? A pessoa traz uma ideia e ela já é invalidada no meio da ideia. Ela nem completa a ideia, já foi invalidada, já foi bloqueada. Eu imagino que Felipe, na hora que André estava falando, Felipe na hora que André estava falando, Felipe já bloqueou. E André falou, mas o que é isso para tanta gente, né? Tipo assim, ele coloca o negócio e aí ele já vai saindo. E Jesus falou, peraí. Segura ali os pães e os peixes. E o texto completa o milagre. De muitas formas a gente parece com André. O que é isso para tanta gente? Considerando aquilo que nós somos, aquilo que nós temos. Isso, a experiência que eu tenho é tão pequena para resolver problemas que estão aparecendo. O recurso que eu tenho para investir nesse negócio nem existe. A capacidade que eu tenho para gerenciar as crises que a gente está vivendo, que eu estou vivendo no meu trabalho, que eu estou vivendo na minha família, é muito pequena, eu preciso de ajuda. A capacidade que eu tenho para implementar soluções, as soluções que são demandadas para esse momento, necessárias para esse momento, eu não tenho. O que eu faço? Da onde eu vou tirar a criatividade? De onde vem um jeito para resolver os problemas de casa, os problemas da família, meus problemas pessoais? Como que eu vou fazer isso? As coisas estão falhando, dando errado. Gente muito esperta não está se dando bem. O que eu vou fazer? Gente, que nem o André, eu e você. A gente chega para Jesus e fala assim, mas o que é isso, né? O que é isso diante do problema? 5 pães e 2 peixinhos diante de uma necessidade desse tamanho. O que é R$50 de oferta depositada na conta da vila diante da necessidade que tem? Um montão de gente precisando de cesta básica, um montão de gente precisando de apoio. O que é a minha oferta? O que é a minha oferta diante de tanta necessidade? O que é a minha ação diante de tanta gente precisando? O que é a minha palavra de oração, a minha ligação, a minha mensagem diante de tanta dor que tem no mundo? Quando a gente sonega esses 5 pães e 2 peixinhos, quando a gente guarda como uma reserva estratégica para a gente, quando a gente reserva, a gente está tirando a obra-prima que Deus vai usar para fazer o impossível. E às vezes a gente está sonegando a obra-prima. E talvez a obra-prima é os 5 pães e 2 peixinhos, os teus dons, a tua experiência, os teus talentos, a tua criatividade, as coisas que você já tem. Talvez é um pouco de recurso, talvez alguma coisa que você está sonegando, mas é aquilo que Deus vai usar para fazer o impossível. Para a partir dali resolver esse problema, essa crise familiar, essa situação que parece que não tem solução. Essa situação que precisa de solução. Impressionante, porque quando Jesus pega ali aqueles 2 peixinhos, aqueles 5 pães, 2 peixinhos, pensa peixe pequeno, como sardinha. E os 5 pães é uma panqueca grande, dura, um pão sírio mais maçudo. Seria isso, o pão dos pobres, o pão dos pobres. E ele pega isso e faz um milagre, conta com todo mundo, né? Pega os discípulos, divide o pessoal na grama e começa a distribuição. Uma coisa incrível, o rio foi transposto. A margem que era invisível apareceu e a gente atravessou. E atravessou para o outro lado e o negócio foi impressionante, porque o impossível ficou para o outro lado. No versículo 12 diz o seguinte, que todo mundo ficou satisfeito. Olha só, o impossível passou para o outro lado. Porque imagina ali na hora que eles estão juntando, os discípulos estão juntando ali o que sobrou, eles estão conversando. E aquilo que sobrou fica impossível para o outro lado. Mas nem que o pessoal comesse muito, eles davam conta de comer tudo. Porque o que aconteceu? Era impossível ter comida suficiente. Depois passou a ser impossível que o povo comesse tudo. Tal é a fartura. Tal foi a fartura nesse milagre. Então, como aconteceu com você, como eu consegui entrar naquela empresa, como eu consegui fechar aquele negócio, como eu consegui fazer uma venda legal no meio da pandemia, como meu casamento está melhor nesse momento. Como? Por quê? Porque você precisa decidir, ou aqueles que já decidiram, glória a Deus, e têm feito isso,
decidir que você está diante do Deus do impossível, contando com Ele. E aquele que ainda não decidiu e que precisa disso, porque está num momento de coisas desafiantes e coisas difíceis, precisa colocar diante dele isso, entendendo que o Deus impossível tem tudo a ver com a nossa história. E Ele está aí para agir na minha vida, agir na tua vida, fazer do problema intransponível um testemunho. Fazer desse problema que parece sem solução um grande testemunho, uma história de superação que tem tudo a ver com Deus e com aquilo que você considera, mas que é isso, né? Diante do problema, diante de tudo isso. Eu li uma história esses dias. Imagina que você tem um relógio, eu gosto de relógio, né? Eu tenho alguns relógios, nenhum caro, são relógios simples. Mas imagina que você tem um relógio muito caro, relógio legalzão desses que custa muito. E aí o relógio para de funcionar e você vai ver o que aconteceu. Parece uma coisa simples, você resolve pegar suas ferramentas lá e dar uma mexida. E nem todo mundo é desse jeito, né? Mas algumas pessoas gostam de mexer. Dá uma mexida lá e de repente você vê que dá uma piorada. Aí você pega teu relógio, fecha e leva no especialista. Quando você chega na entrega na mão do especialista, o especialista olha pro teu relógio e fala assim: o que você fez aqui? Quem que mexeu aqui? Aí você meio sem graça vai dizer: fui eu. Falou, esse negócio aqui era simples, agora deu uma piorada. Eu posso arrumar, mas vai ficar mais difícil. É assim na nossa vida. Tem coisas na nossa história, na nossa trajetória, que a gente está agindo como quem quer consertar coisas que nós não sabemos. A gente já devia ter levado para a mão do especialista. A gente já devia ter levado para a mão do especialista, daquele que faz o impossível. Jesus já tinha que estar cuidando da nossa história. Jesus já tinha que estar à frente da nossa história. Jesus já tinha que estar à frente de tudo que nós somos, de tudo que nós temos. Ele já tinha que estar à frente. Ele já tinha que ter recebido aqueles 5 pães e 2 peixinhos, que é o que nós temos. Ele já tinha que ter recebido. Você já devia ter colocado na mão dele e falar: ó, Jesus, eu só tenho isso aqui. Eu sei, parece que não vai ter, mas é só isso aí que eu tenho. Então, quando você está olhando para a tua crise, olhando para essa situação, eu sei que vai ser difícil pensar desse jeito. E alguns aqui, quando estão ouvindo, pode estar pensando assim, mas eu não tenho essa experiência cristã que vocês têm de depender de Jesus, de Deus para tudo. Eu ainda não entendi, eu não sei nem orar, eu não sei nada disso. E, bom, eu estou aqui para te dizer que eu posso orar por você, que a gente pode orar por você. E o impossível, ou esse muito pouco, quando a gente coloca diante de Deus, não é uma questão de experiência, de caminhada com Deus para experimentar o cuidado dele. É um Deus que ele é fiel no cuidado da gente. E você não precisa ser alguém que andou 40 anos com ele para poder ser abençoado por ele. Você pode decidir hoje que você começa a caminhar com ele e ele caminha com você. A Bíblia chama... Jesus é chamado, né? Jesus foi dado, o nome que foi dado a ele é Emanuel, que significa Deus presente, Deus conosco, está andando junto. Ele está andando na nossa história, está andando com você. Mas ele não está só presente como alguém que está conferindo o que você está fazendo, ele está presente na nossa história para agir desse jeito aqui. Ele não violenta ninguém. Pessoas que têm coragem de entregar as coisas na mão do especialista serão abençoados. E eu queria te desafiar a isso, desafiar a colocar a tua história, as coisas que talvez estejam falhando, as coisas que não estão do jeito que você gostaria, colocar na mão dele. Colocar à disposição dele. Para você finalmente conseguir transpor o rio. Para você, uma outra hora, falar assim: como que eu consegui chegar aqui? Como que eu consegui chegar do outro lado? Como que o impossível aconteceu? Como que a gente conseguiu transpor essa dificuldade que parece muito grande? Essa dificuldade do mundo, essa dificuldade da nossa cidade, essa dificuldade da sua família, essa dificuldade do seu coração, essa dificuldade que você nem falou para ninguém, mas ela está aí batendo na porta e você não parou de pensar nela o tempo todo que eu estou falando. Lembra, Jesus, ele não veio só para a eternidade, para depois que tudo isso passar. Ele veio para hoje, para agir, dar esperança e tocar o nosso coração, nos ajudar a enfrentar coisas que nós estamos vivendo agora. Para dar discernimento para a gente, para fazer o melhor e viver o melhor que a gente pode viver nessa vida agora. A caminhada com Deus, os princípios do reino começam aqui, começam agora. Não é lá para frente, começa já. Vou fazer uma oração com você. Senhor Pai Todo-Poderoso,
Ajuda que cada um aqui perceba o teu cuidado, experimente o teu cuidado, experimente o teu poder. Que cada pessoa aqui tenha a grande experiência de colocar diante do Senhor aquilo que parece insignificante diante do problema, mas que diante do Senhor a gente possa romper aquilo que parece intransponível, que a gente consiga chegar do outro lado, que a gente consiga experimentar o teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém. Uma frase do Charles Swindoll, ele diz o seguinte: todos nós encontramos oportunidades maravilhosas disfarçadas em situações impossíveis. Talvez essa situação impossível que está aí na sua frente seja uma grande oportunidade. Eu queria que você continuasse orando para que Deus te ajudasse a discernir se essa é uma oportunidade, e Ele vai te mostrar. Quero terminar com a bênção. A gente provavelmente vai ter mais uma música, mas eu queria que você considerasse essa semana, pensando nessa semana, que você seja visto na nossa cidade, que você esteja vivendo na sua família, através do cuidado de Deus, sendo usado por Ele. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, derramado sobre a sua vida, o poder do Espírito Santo e o amor de Deus o Pai esteja em você e você seja usado para levar poder, amor e cuidado para todo mundo que você encontrar. Que Deus te abençoe. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Mais uma vez no começo. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti.